E aí pessoal, aqui é o Igor de novo na nossa nona aula do módulo de cinemática, em que hoje, agora, nós vamos estar entrando nas características do movimento circular e os acoplamentos entre movimentos, tudo bem? E quais são as características que a gente vai estar utilizando para o movimento circular, para descrevê-lo? São quase as mesmas que a gente viu para o movimento linear, que a gente está acostumado. Sendo o que tanto? Tempo. Além disso, nós temos também o que? O espaço. Além do espaço, nós temos o que? A velocidade. E além da velocidade, nós temos a aceleração. Então, se são os mesmos, por que a gente está falando isso como se fosse uma coisa diferente? É porque não é exatamente o mesmo. A gente vai ver agora o que acontece. No tempo, a gente pode estar descrevendo algumas coisas. Por exemplo, a gente pode estar falando de quanto tempo se gasta para dar uma volta. Então, a gente teria o tempo por volta. O tempo que a gente gasta para dar uma volta é o que nós vamos estar chamando de período. Por exemplo, o período da Terra ao redor de si mesma, ou seja, da rotação, é de 24 horas, porque ela gasta 24 horas para dar uma volta inteira. Mas a gente pode falar do contrário disso daqui também, que seria quantas voltas se dá em um certo tempo. E o nome disso daqui seria a frequência. Então tá. Se a gente tem, por exemplo, acabei de dizer para vocês que a Terra ela gasta 24 horas para dar uma volta. Em 24 horas, quantas voltas ela dá? Ela dá uma volta a cada 24 horas. Vocês percebem que basicamente o que a gente fez aqui foi trocar de lugar quem está em cima e quem está embaixo? Então daqui a gente consegue definir uma característica importante do período da frequência, que um é o inverso do outro. O período, que geralmente a gente representa com T, e a frequência, que a gente representa com F, a gente pode escrever dizendo que o T é igual a 1 sobre F. Tanto faz que a gente está colocando, porque ambos é só inverter. Então, por exemplo, qual que é o período da Terra ao redor do Sol? É de 365 dias. E qual a frequência? Seria uma volta a cada 365 dias, ou seja, 1 sobre 365. E se a gente tiver, por exemplo, uma pá de um ventilador que esteja dando, digamos, 30 voltas em um segundo. Está rápido, né? Então o que é que a gente tem? Voltas por segundo. A gente está falando do período ou a gente está falando da frequência? Da frequência, que é o número de voltas num tempo. Então, se a frequência aqui vai ser 30, a gente vai dizer então que o período seria 1 sobre 30. Ou seja, a cada 1/30 de segundo ele dá uma volta. Tudo bem? Daqui a gente pode inclusive estar falando sobre parcelas aí de voltas, mas vamos guardar por aqui, porque o período é o tempo de uma volta inteira e a frequência é quantas voltas ele dá em um certo intervalo de tempo. Tranquilo? Daqui nós vamos passar para o espaço. E o que é que a gente vai falar a respeito do espaço? Ele pode ser descrito de dois modos. Imagine o seguinte, a gente vai ter aqui uma baiana com a saia e aqui a gente vai ter os braços dela. Vamos supor que ela tem aqui de raio meio metro no braço, mas que ela tem 1 metro. Aqui 0,5 e aqui 1 metro de raio na saia e meio metro de raio no braço. Suponha que ela tenha dado então uma volta inteira. Quanto que ela teria andado? Ela teria andado, depende de quê? O braço teria dado essa circunferência aqui. A saia teria andado essa outra circunferência daqui. Então vocês percebem que a saia andou mais do que os braços? Por quê, gente? Porque daqui a gente pode estar falando da circunferência, que eu não sei se vocês lembram como é que se calcula, mas a circunferência ela pode ser dada por 2π vezes o raio. Então o que acontece? Como o raio da saia era maior do que o raio do braço, o que aconteceu? A circunferência descrita pela saia foi maior. Mas eu posso dizer, por exemplo, que ela deu meia volta. Ou então eu posso falar de outro modo. Eu posso dizer que ambas
deram uma volta inteira, mas eu posso dizer o quê? Que ao dar uma volta inteira, elas andaram 360 graus, ou 2π radianos. Então o que é que acontece? Quando a gente está falando de deslocamento enquanto circunferência, foi diferente. Por quê? Porque esse comprimento linear é distinto. Ele depende do raio. Mas o ângulo, não. O ângulo foi de uma volta inteira. Se a gente tivesse dado meia volta, bastava a gente ter colocado o quê? O meio aqui na frente. E o meio aqui na frente também. Tudo bem? Então, para falar do espaço, basicamente a gente pode falar da circunferência, que a gente vai ter o quê? Unidades lineares, com metro, centímetro, quilômetro. E quando a gente estiver falando do ângulo, a gente vai estar falando em graus ou, mais comumente, em radianos. Tudo bem? E aparentemente, pelo que vocês estão vendo aqui, para a gente converter de um para o outro, parece que é só acrescentar um raio aqui. Se a gente tem a velocidade angular e tem o raio, a gente multiplica e chega na circunferência. Se a gente tem a circunferência e quer chegar no tanto que ele andou, a gente pode dividir pelo raio e ficaremos só com o ângulo. Tudo bem? A partir daqui tem mais uma coisinha, que é a velocidade. Pelo que a gente viu há bem pouco tempo, a circunferência ela vai falar do quê? Do comprimento linear. Então a gente vai ter a velocidade linear, que vai ser baseada justamente na circunferência. E a gente vai ter também a velocidade angular, que vai ser baseada em quê, gente? A angular vai ser baseada no ângulo. Então o que é que a gente pode dizer aqui? Que essa velocidade, lembra que ela é definida como sendo espaço dividido pelo tempo? Se a gente estiver falando do espaço linear, ela seria o quê? A circunferência dividido pelo tempo. Enquanto aqui nós teremos o quê? O ângulo dividido pelo tempo. Como que a gente pode fazer para converter de um para o outro? A mesma coisa que a gente tinha ali. Se você tem a linear, basta você tirar o raio que ele vira angular. Se você tem angular, você coloca o raio que ele vai virar linear. Tudo bem? Então no caso aqui da nossa baiana, vamos fazer uma tabelinha. A gente vai ter aqui o braço e a gente vai ter aqui a saia. Qual que seria a velocidade linear se ela tivesse gastado, por exemplo, 2 segundos para poder dar uma volta? Vejamos então. A circunferência do braço seria o quê? 2π vezes o raio. Então seria 2π vezes o raio, que era 0,5. Tudo isso dividido por 2 segundos. E da saia seria 2π vezes o raio da saia, que era de 1 metro. Isso dividido por 2 segundos. Até aqui, ok? O que é que a gente consegue ver? Que a gente pode cortar esse 2 com 2. Então, a velocidade linear da saia seria meio π metro por segundo. Enquanto a velocidade linear da saia seria de π metro por segundo. Já era de se esperar que ela fosse maior. Por quê? Porque as duas, no mesmo tempo, vão estar dando uma volta. Só que uma delas dá uma volta maior do que a outra, porque o raio dela é maior. E na angular? Bom, quanto que o braço andou? Ele deu uma volta inteira, então 2π em 2 segundos. E quanto que a saia andou? Também deu uma volta inteira, 2π em 2 segundos. Corta e corta. Ambas tinham π radianos por segundo. Então o que é que a gente consegue concluir? Que as velocidades angulares eram iguais, porque as duas gastaram o mesmo tempo para dar uma volta completa. Só que as lineares eram diferentes por quê? Porque a saia tinha uma circunferência maior. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente falar de aceleração, necessariamente aqui a gente vai estar falando da aceleração tangencial. Ou seja, a gente vai estar falando daquela que muda o módulo e não daquela que muda a direção. E para o resto vai ser igualzinho a linear e angular. A linear, a aceleração linear, vai ser aquela que vai fazer o quê? Mudar o módulo da velocidade linear. Ou seja, se a baiana começa a girar cada vez mais rápido, ela vai estar mudando a velocidade linear com a aceleração linear. E a aceleração angular? Idem. Basta a gente calcular a variação da velocidade angular e dividir pelo tempo, ou a variação da velocidade linear e dividir pelo tempo. Dá para converter de um para o outro? Dá. É só fazer o quê? Se a gente tem a linear e quer ir para a angular, a gente tira o tempo, ou seja, a gente divide. Se a gente tem a angular e quer chegar na linear, a gente multiplica pelo raio, para poder ficar com circunferência. Tudo bem? Então,
queria fazer um exercíciozinho com vocês para recapitular tudo que a gente viu. É o seguinte, nós temos aqui uma questão que diz assim: um carro encontra-se em movimento circular uniforme na pista horizontal mostrada na figura deste exercício. Então, temos aqui a pista. Desenhe o vetor velocidade do carro em cada uma das posições. Ok. Então, vetor velocidade, vamos colocar aqui em verdinho. Daqui ele tem que sair reto, né? Daqui ele também sai reto. Daqui ele também sai reto. Daqui ele sai reto. E daqui ele sai reto. Joia. O carro possui aceleração tangencial? Bom, ele era um movimento circular uniforme. Isso quer dizer que ele não tem aceleração, gente? Não, porque ele é circular. Então ele tem aceleração centrípeta. Mas quando ele está dizendo que é uniforme, ele está dizendo que gasta sempre o mesmo tempo para dar uma volta. Então ele tem que ter uma velocidade em módulo constante. Então, se o módulo é constante, tem tangencial? Não, porque a tangencial muda o módulo. Tem centrípeta, porque ela muda a direção. Além disso, desenhe o vetor aceleração nas posições. Então vamos lá. A gente sabe que aqui vai ter centrípeta para o centro. Aqui embaixo, centrípeta para o centro. Na esquerda, centrípeta para o centro. Na diagonal, centrípeta para o centro. Centrípeta para baixo. Como não tem tangencial, não tem mais nada para desenhar. Tudo bem? Suponha que a pista desse exercício tem um raio de 100 metros. Então isso tudo tem 100 metros. Qual é? E ele faça 2 voltas por minuto. Então, 2 voltas por minuto. Aí o que é que ele pergunta? Qual que é, em segundos, o período do movimento do carro? O período, gente, vamos só lembrar, a gente sabe que T é igual a 1 sobre F. E o que é que ele deu aqui? 2 voltas por minuto é a frequência, que é voltas por tempo. E 1 minuto a gente pode transformar em segundos, não pode? Então, 2 voltas a cada 60 segundos. O que dá 1 volta a cada 30 segundos. Então, se o período vai ser igual a 1 dividido por 1 sobre 30, a gente tem aqui uma divisão de frações, que a gente conserva primeiro, e multiplica pelo contrário da segunda. Ou seja, ele dá 1 volta a cada 30 segundos, que é o nosso período. Qual é, em Hertz, a frequência deste movimento? Hertz, gente, é quando a gente está falando de voltas por segundo. Percebam que nos exemplos a gente está falando do período, a frequência da Terra era 1 volta a cada 24 horas. Da Terra, quando a gente está falando da translação, seria 1 volta a cada 365 dias, ou a cada ano. Mas quando a gente está falando em voltas por segundo, isso recebe uma nomenclatura especial chamada Hertz. Tudo bem? E a frequência a gente já colocou aqui, que ela seria de 1 sobre 30. Ou seja, 1 sobre 30 Hertz. Ok? Na sequência, ele pergunta qual que é a distância que o carro percorre em cada volta. Seria o quê? A variação do espaço linear. Bom, ele está dando 1 volta, então a circunferência seria dada por 2π vezes o raio. Como a gente sabe que o raio é 100, então isso aqui tinha 200π metros. Tudo bem. E qual seria a velocidade linear desse carro? A gente sabe que a velocidade linear seria a variação do espaço linear dividido pelo tempo. E a gente sabe que o quê? A cada volta ele percorre 200π. E em quanto tempo ele faz isso? Em 30 segundos. Então a gente corta, vai dar 20π sobre 3, o quê? Metros por segundo. E qual seria a velocidade angular dele? Aí bem, a gente sabe que a velocidade linear é igual a angular vezes o raio, é o que a gente acabou de ver lá em cima. Então a gente pode dizer que se a gente pegar este R daqui e passar ele dividindo, a gente vai ficar com a angular. Ou seja, a nossa velocidade angular seria o quê? A velocidade, que era de 20π sobre 3, dividido pelo raio, que era de quanto? 100. Então a gente ficaria com, de novo, uma divisão de frações. A gente conserva primeiro 20π
sobre 3 e multiplica pelo contrário da segunda. Dá para a gente cortar aqui um zerinho e nós ficaríamos com angular seria 2π sobre 30 o quê? Radianos por segundo. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso que a gente vai estar vendo sobre os movimentos circulares. A gente ainda vai falar sobre o tipo de acoplamento, que é o quê? Quando a gente vai falando sobre acoplamento, a gente pode acoplar de dois modos. A gente pode acoplar por dentro ou por fora. O que é isso? No caso da baiana, a gente tinha o braço e tinha a saia. Vocês percebem que eles compartilhavam o mesmo eixo, que era o corpo da baiana? Então o que acontece? Eles estão acoplados por dentro do círculo, pelo centro. Mas a gente também pode pegar, por exemplo, uma bicicleta, que a gente vai ter o quê? A coroa e a catraca. Eles vão estar ligados por onde? Por fora. Tudo bem? Então o que acontece? No que a gente pode ver aqui, esse é por dentro e o outro é por fora. Então o que acontece? A gente vai falar sobre a velocidade linear e a velocidade angular de cada um. Tudo bem? E a gente vai ter o círculozinho pequenininho, que eu vou chamar de Czinho, e a gente vai ter o círculo grandão, que eu vou chamar de Czão. O que vai estar acontecendo? A gente sabe que quando a gente tem esse acoplamento por dentro, eles vão acabar fazendo o quê? Gastando o mesmo tempo para dar uma volta. Então a velocidade o quê? Angular do Czinho vai ser igual à angular do Czão. Por quê? Porque eles gastam o mesmo tempo para dar uma volta. Mas, no que a gente está falando da velocidade, a gente tem que levar em consideração o raio, não é isso? Então, quanto maior o raio, maior a velocidade. Ou seja, a velocidade do círculozinho vai ser menor do que a velocidade do círculozão. E o que vai estar acontecendo aqui? Eles estão unidos por fora. Imagine que você tem uma bicicleta com uma rodona e uma rodinha. Depois que você andou 2 metros na bicicleta, quanto que cada roda vai ter andado? 2 metros. Mas se a rodona tem 1 metro e a rodinha tem meio metro, quantas voltas a rodona vai ter dado? Ela vai ter dado 2. Quantas voltas a rodinha teria dado? Ela teria dado 4. Então o que acontece? Ela está dando mais voltas no mesmo tempo. Então a gente sabe o quê? Que a velocidade angular da rodinha vai ser maior do que a velocidade angular da rodona. E a velocidade linear? Bom, as duas andaram os mesmos 2 metros no mesmo tempo. Então a velocidade linear da rodinha vai ser igual à velocidade linear da rodona. Tudo bem? Então a gente tem basicamente esses 2 tipos de acoplamento. Seriam por dentro, ou compartilhando o eixo, e por fora. Só que aí tem algumas coisinhas para perguntar. Uma delas é o sentido de cada um deles. Quando é por dentro, o sentido vai ficar sempre igual. E quando é por fora? Bom, se isso daqui estiver girando, por exemplo, assim, no sentido horário, então aqui também vai estar girando no sentido horário. Mas, se a gente ligar uma polia direto em outra, o que está acontecendo? Se essa daqui estivesse girando no sentido horário, essa daqui vai estar girando no sentido contrário, no anti-horário. Então o sentido, quando é ligado por fora, pode ser igual se eles estiverem ligados por uma correia ou uma corrente, ou pode ser contrário, se eles estiverem ligados diretamente. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa parte da introdução. Na nossa próxima aula de exercícios, eu vou aprofundar um pouco mais o que a gente pode fazer sobre isso. Mas de conteúdo, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Ficado claro? Agora sim, sintam-se à vontade para fazer as listas lá no Estudo em Dia. Abraço, pessoal. Até a próxima.